Oi, pessoal, eu me chamo Lívia e juntos eu e meu esposo Rafael formamos o canal Frequência Dupla. Nós postamos o primeiro vídeo alguns dias atrás. Estou levando em consideração todos os feedbacks que foram nos dados. Então, a música com certeza vai estar mais baixa e eu vou tentar falar um pouquinho mais alto e mais próximo do microfone, tá? E tenham paciência com a gente, pois aos pouquinhos a gente vai profissionalizando as coisas. Hoje eu vim trazer aqui para vocês 2 relatos que me mandaram aqui no e-mail. E eu vou sempre trazendo de 2 relatos assim, mais ou menos do mesmo assunto, para que não fique tão cansativo, o vídeo não fique muito grande, tá bom? Então, o primeiro relato, eu vou começar, ele é o título O Nó de 7 Dias. Vamos lá. Oi, Lívia e Rafael, eu me chamo Jorge, um nome fictício, eu tenho 39 anos e não fale o meu lugar, prefiro que não revele, pois não quero ser identificado. Bom, vamos para o relato. O fato aconteceu no ano de 2015. Eu era noivo da Letícia, nome também fictício. E bom, eu nunca fui de acreditar em simpatias ou rituais, mas depois que terminei o meu noivado com a Letícia, o que aconteceu me fez pensar melhor em tudo que eu acreditava. Nós estávamos juntos há 4 anos, mas o relacionamento tinha ficado tóxico e sufocante, por isso a decisão do término. Ela não aceitou de jeito nenhum, chorou, ameaçou e a última coisa que me disse, no dia em que pegou as coisas dela do meu apartamento, foi: "Você vai voltar rastejando, espera pra ver." Eu não liguei muito, né? Pois aquela pra mim era uma decisão definitiva. Mas 2 semanas depois do término, começaram a acontecer coisas estranhas em mim. Tipo, eu acordava todos os dias às 3 da manhã com uma sede terrível, uma sensação de sufocamento e o peito apertado. Eu nunca acordava de madrugada em hipótese nenhuma. Mas o pior, pessoal, era a obsessão mental. Do nada, o rosto da Letícia invadia meus pensamentos. Eu sentia uma necessidade física, quase uma crise de abstinência de ligar para ela. Eu sabia que eu não a amava mais, mas meu corpo parecia responder a um comando externo. Eu chorava de desespero no chão da sala, sentindo um amor forçado que me esmagava por dentro. Algo que eu nunca havia sentido antes e meio que inexplicável. Então, certo dia, eu fui limpar o meu guarda-roupa para doar algumas roupas velhas. No fundo da última gaveta, escondido atrás da madeira, vocês não acreditam no que eu encontrei. Um embrulho de pano preto, amarrado com uma fita vermelha grossa, cheia de nós apertados. O pano era preto, mas era translúcido, então dava para ver o que tinha dentro. E havia uma foto minha, de rosto, com os olhos furados por alfinetes e uma mecha de cabelo que com certeza devia ser minha, colada na foto. E detalhe, a caixa tinha um cheiro de terra molhada e o perfume adocicado da Letícia. Junto havia um papel com o meu nome escrito dezenas de vezes, cercado por frases que eu não consegui decifrar por causa do pano preto em volta. No momento que eu encontrei a caixa, meu celular, que estava em cima da cama, começou a tocar. Era a Letícia. Eu não falava com ela há 1 mês. Atendi o telefone em choque. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela falou do outro lado, com uma voz extremamente calma e fria. "Você achou, né? Não desfaz o nó, Jorge. Vai ser pior para você." Desesperado, eu procurei uma benzedeira
idosa no interior, indicada pela minha avó. Quando eu mostrei o embrulho para ela, a senhora nem tocou no objeto. Ela apenas olhou e disse: "Isso é uma amarração de nós de sangue." A gente até me arrepia. Ela prendeu o seu espírito ao desejo dela. Se você queimar ou jogar fora com raiva, o laço quebra no ódio e vocês dois vão se destruir mentalmente. A bezedeira, então, me orientou a fazer algo que exigia muita força de vontade. Eu precisava ir desfazendo os nós um por um, com calma, e a cada nó desfeito, eu deveria mentalizar o perdão. Eu precisava perdoar a Letícia pela dor que ela estava me causando e desejar genuinamente que ela encontrasse a paz longe de mim. Naquela mesma noite, eu peguei a caixa e sentei na mesa. Minhas mãos tremiam e o ar na sala ficou tão pesado que era difícil respirar. Conforme eu puxava o primeiro nó de fita, eu ouvi um estalo forte na janela, como se uma pedra tivesse sido atirada. No terceiro nó, meu peito ardeu como se estivesse pegando fogo. No sexto nó, comecei a chorar de cansaço e medo, mas continuei mentalizando. Eu te perdoo, Letícia. Siga seu caminho em paz. Quando eu desfiz o sétimo e último nó, o perfume adocicado que exalava do pano sumiu instantaneamente, substituído pelo cheiro do ar fresco da noite. Uma leveza absurda tomou conta do meu corpo e a obsessão evaporou. No dia seguinte, eu soube por uma amiga em comum que a Letícia havia acordado naquela manhã muito serena. Ela chorou muito, mas não disse uma palavra sobre o ocorrido. E decidiu se mudar para outra cidade e, segundo ela, recomeçar a vida em paz. O ritual tentou acorrentar os nossos destinos através do controle, mas foi a energia do perdão e do desapego que quebrou a amarração, libertando a nós dois daquela prisão invisível. Graças a Deus, depois disso, vivi e vivo em paz. Nunca mais soube da Letícia. Na verdade, após alguns anos, eu conheci a minha atual esposa, que se chama Cíntia, e hoje nós somos casados, né? E temos 2 lindos filhos. Um relacionamento saudável, sem desconfianças e, o mais importante, sem nenhum tipo de amarra. Estamos juntos porque queremos. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Espero vê-lo no canal. Um abraço a vocês. Gente, essa questão de amarração amorosa, né, a gente sabe que é muito difícil de quebrar. Então, quando é você mesmo quem manda fazer a amarração e aí você vai para pedir para alguém quebrar, muitos se recusam porque falam que é muito difícil fazer a quebra da amarração amorosa. Então, tem que ter muito cuidado antes de qualquer coisa e qualquer decisão. Vamos para o segundo relato. O título do e-mail: O Perfume da Terra Seca. Oi, Liv e Rafael, eu sou a Aline, já é um nome fictício, eu tenho 31 anos e o relato é do meu tio Roberto. Quem vai contar a história é ele. Eu insisti muito para que o meu tio contasse essa história novamente, para que a gente pudesse escrever para vocês. Então, vamos lá. A partir de agora, quem vai contar o relato é meu tio. O fato aconteceu em 1990. Eu tinha 17 anos. Morava em uma chácara isolada da cidade, junto com os meus pais e a minha irmã Cecília, que era só alguns anos mais velha, mas era bem mais experiente. Ela sempre dizia pra gente que o perigo de mexer com trabalhos encomendados não é o que a gente vê, mas o preço que a vida cobra de quem pede. Mas sabe como nós homens somos, né? Nós fazemos o que queremos sempre, sem se importar com as consequências, ainda mais quando somos adolescentes.
Eu, na época, era apaixonado pela Elisa, uma mulher rica da região que sequer olhava para mim. Ela era linda, uma pele morena, cabelos longos, lisos e escuros, e um olhar extremamente penetrante. Eu não aceitava a rejeição dela e eu procurei um homem na periferia da minha cidade, conhecido por realizar alguns trabalhos de amarração infalíveis. Esse homem me cobrou um valor altíssimo e pediu pertences pessoais da Elisa e um punhado de terra de 7 cemitérios diferentes. Nossa! Como estudávamos na mesma escola, eu consegui, sem que ninguém visse, abrir o armário da Elisa e pegar alguns pertences dela. E a terra dos cemitérios eu tive que ir em várias cidades perto da minha, pois como eram cidades bem pequenas, a maioria só havia um cemitério em cada uma. Foi cansativo, mas eu consegui tudo. O trabalho foi feito em uma sexta-feira de lua minguante. 3 dias depois, como por um milagre, a Elisa apareceu na chácara em que eu morava. Ela parecia confusa, com os olhos um pouco distantes, mas jurava estar completamente apaixonada por mim. Nós começamos a namorar e em menos de 2 meses nos casamos. Eu achei que tinha vencido. Mas sabe como é, né? O sobrenatural não dá nada de graça. O amor que o trabalho criou não era real, era uma obsessão artificial. A Elisa, uma mulher vibrante e alegre, começou a murchar. Perdeu o brilho, não sorria mais e vivia em um estado de quase melancolia, trancada dentro de casa, limpando a chácara obsessivamente. E o pior, onde quer que ela andasse pela casa, deixava um rastro de poeira fina e um cheiro persistente de terra seca de cemitério. Nenhuma limpeza ou perfume tirava aquele cheiro. Eu, no entanto, comecei a definhar junto. Não conseguia dormir, pois ouvia o som de terra caindo em cima do telhado a noite inteira. Parecia que estavam enterrando a casa. O nosso relacionamento virou um pesadelo de ciúmes e loucura. Eu percebi que ela não me amava. Ela estava apenas acorrentada a mim e àquela energia que estava consumindo a saúde de ambos. Elisa adoeceu gravemente em poucos meses, sem que os médicos descobrissem a causa. Eu, muito arrependido e apavorado de ver a minha esposa morrendo nos meus braços, eu a amava de verdade. Voltei ao homem que tinha feito o trabalho e implorei para desmanchar a amarração. O homem olhou para mim e disse: "O que a terra prendeu, só o sacrifício da verdade pode soltar. Você vai ter que olhar nos olhos dela e confessar o que fez, quebrando o feitiço com a sua própria vergonha." Eu voltei para casa correndo. A Elisa estava deitada na cama, pálida, respirando com muita dificuldade. O cheiro de terra no quarto estava insuportável. Eu ajoelhei ao lado da cama, chorando muito. Eu segurei as mãos dela, que estavam extremamente frias, e contei tudo, da terra, do cemitério, do egoísmo, de querer obrigá-la a me amar. Disse a ela que tirei a sua liberdade porque eu fui fraco. Eu estava libertando e que ela podia me odiar, mas que fosse viva. Eu a amava muito para vê-la morta. No momento em que eu terminei a confissão, a minha esposa deu um suspiro profundo. Uma lufada de vento entrou pela janela do quarto e o cheiro sufocante de terra assumiu na hora, dando lugar a um cheiro de grama molhada da chácara. Os olhos dela recuperaram o foco e a cor na hora. A Elisa olhou para mim, não com ódio, mas com uma profunda tristeza e compreensão. O feitiço havia sido quebrado. Ela se levantou daquela cama no dia seguinte, recuperada da doença misteriosa. Ela não ficou comigo. Arrumou as malas e foi embora para nunca mais voltar. Nunca mais eu a vi e nem soube dela. Até hoje eu vivo sozinho na chácara que era dos meus pais, mas essa solidão é o meu maior alívio.
Bom, pessoal, esse é o relato do meu tio e espero que gostem. Um abraço e até a próxima. Gente, como eu digo, né? Essas amarrações amorosas são muito difíceis de se desfazer e precisam ser muito bem pensadas. Se a gente for parar para pensar, não é só o nosso espiritual, né? Isso afeta o físico, é o que a vida cobra. Então, o relacionamento começa a ser tóxico, não é um relacionamento saudável, vira ciúme, agressividade e tudo mais. E ainda, nesse último relato, virou uma doença, né, física. A pessoa ia realmente, a Elisa, né, ia realmente morrer se aquilo não fosse desfeito. Então, eu espero que vocês tenham gostado dos 2 relatos. Curtam, sigam o canal, compartilhem, se inscrevam e até a próxima. Um beijo!